Vamos lá. 'Ok, vamos escutar'. 29. Banco Comunitário. Desde que Rada e eu havíamos terminado a reforma na garagem do policial Knowles. A Built of Love havia crescido tanto que eu administrava duas equipes e Rada era gerente de escritório, contadora em tempo integral. Não somente estávamos conseguindo mais e mais trabalhos, como eles iam ficando cada vez maiores. Em setembro de 1977, pouco depois do trabalho da loja de roupas, aconteceu o inevitável. Um jovem casal pediu que eu construísse uma casa para eles. Até esse ponto, a Built of Love vinha fazendo reformas e o financiamento do serviço ficava sempre por conta do proprietário. Mas a construção de uma casa exigiria um empréstimo de construção entre a empresa e um banco. Eu não possuía nenhum bem no meu nome, tinha transferido tudo para o templo. Todo o lucro que a Built of Love alcançara também fora doado ao templo. Assim, nem a empresa, nem eu tínhamos o balancete necessário para obter o primeiro empréstimo para uma construção. Simplesmente adotei a atitude de que, se iríamos construir casas, alguma coisa apareceria para resolver a situação. Montei um portfólio para a Built with Love, incluindo algumas referências de serviços que tínhamos feito, além de nossos 9 meses de história financeira. Não tínhamos ganhado nem US$ 100.000 ainda. Assim, para mostrar que eu tinha experiência construindo casas, listei as construções que eu tinha feito nas minhas terras. Deixei o portfólio em vários bancos junto com os pedidos de empréstimo. Quando chegou a hora de acompanhar o resultado do pedido, fui de banco em banco e recebi uma rejeição após a outra. A Built of Love não tinha o perfil necessário para um primeiro empréstimo para a construção. Antes de desistir, fiz um jogo com a vida. Concordei em ir a apenas mais um banco, antes de aceitar a negativa como um sinal de que a construção de casas não estava no nosso futuro. Lembro-me de estar sentado no saguão de um dos melhores bancos no centro de Gainesville. Fazia um tempo enorme que eu estava esperando um gerente de empréstimos, mas outras pessoas foram passando na minha frente. Era desanimador, mas usei esse tempo para me concentrar em abrir mão de qualquer coisa que a voz estivesse dizendo sobre a situação. Isso era algo que eu havia percebido. Administrar a empresa estava me colocando em situações muito diferentes das que eu tinha experimentado vivendo sozinho na floresta. Achei isso muito útil para meu crescimento espiritual. Ao observar diferentes partes da minha psique sendo estimuladas, pude aprender a abrir mão delas. Sem perceber, eu tinha me tornado consciente o bastante para usar o tempo sentado num banco, me preparando para a inevitável rejeição do empréstimo como uma oportunidade para não me envolver com o que a voz dizia. Se todo o objetivo da minha entrega à vida era me livrar de mim mesmo, isso estava funcionando muito bem. Por fim, a recepcionista que estivera passando todos os clientes na minha frente pediu que eu a acompanhasse. Mas ela não me levou na direção dos gerentes de empréstimos na área aberta do banco. Ela me conduziu até uma sala que ficava acima do saguão. Quando bateu a porta, notei a placa com o nome: Jim Owens, gerente geral da filial. Fiquei meio chocado, mas o que aconteceu em seguida me chocou muito mais. Fui convidado a entrar na sala e o gerente ocupou seu lugar atrás da mesa.
Começou dizendo que, apesar de meu pedido não atender aos critérios normais estabelecidos pela Comissão de Empréstimos, ele acreditava que um banco comunitário deveria tentar apoiar as empresas da comunidade. Parece que Jim Owens havia se interessado tanto pelo meu pedido que fora de carro até minhas terras para olhar pelas janelas da minha casa e do templo. Depois ainda tinha ido pessoalmente à comissão de empréstimos para levar meu pedido. Ele estava ali para me dizer que o pedido de empréstimo para a construção de US$ 20.000 tinha sido aprovado, mas que o pescoço dele estava na reta e era melhor eu não decepcioná-lo. O que eu poderia dizer a esse homem? Quem eram essas pessoas, afinal? Alan Robertson, Rama Malone, o policial Knowles. Eles eram como mensageiros mandados por Deus para me dizer o que eu deveria fazer com minha vida. Dar aulas na faculdade Santa Fé, convidar Baba a Gainesville, começar a Built with Love, ir em frente e construir casas. Eu só podia agradecer e garantir que preferia morrer a decepcioná-lo. O jovem casal ficou felicíssimo e nós construímos uma linda casinha para eles. E mais, agora a Built with Love estava em condições de começar a construir casas maiores, personalizadas. Eu me senti muito honrado por ter conhecido um homem como Jim Owens. Jamais pensei que o gerente-geral de um banco se esforçaria tanto para ajudar um completo desconhecido. Ainda por cima, um desconhecido que vivia numa comunidade espiritual. Obviamente, eu tinha muito a aprender. Se eu tivesse pensado que esse era o fim da minha história com Jim Owens, estaria muito enganado. Uma década mais tarde, depois de eu alcançar um sucesso significativo nos negócios, a mão da vida nos reuniu de novo nas circunstâncias mais improváveis. Uma noite eu estava trabalhando até tarde na casa de Donna e decidi fazer uma pausa. Não havia nada na TV, então fui até uma nova videolocadora que eu tinha notado no lado norte de Gainesville. Devo dizer que eu praticamente nunca ia à cidade à noite. A locadora estava vazia, a não ser pelo funcionário atrás do balcão. Enquanto eu examinava os filmes no fundo da loja, não pude deixar de ouvir a conversa do homem ao telefone. Ele estava dizendo a alguém que tinha ido a um banco pedir um empréstimo de capital de giro, mas parecia que o banco não iria emprestar a uma locadora pequena. O homem me parecia vagamente familiar, mas não consegui lembrar quem era. Quando fui retirar o filme, percebi. O sujeito atrás do balcão era Jim Owens. Jim me reconheceu e nós pusemos em dia os acontecimentos dos 10 anos desde que tínhamos nos conhecido. Ele disse que havia saído do banco e agora estava tentando empreender. Sem graça, falei que não pude deixar de ouvir a conversa dele sobre a necessidade de um empréstimo. Pensando no que ele tinha feito por mim anos antes, perguntei se poderia ajudar. Ele pareceu muito surpreso com a oferta, mas acabou revelando que precisava de um empréstimo de cerca de US$ 20.000 para cobrir o fluxo de caixa enquanto expandia a loja. Era praticamente a mesma quantia que ele havia conseguido para mim 10 anos antes, quando nossos papéis estavam trocados. Mal pude acreditar que isso estava acontecendo. Qual seria a probabilidade desses acontecimentos? Como era possível eu estar na locadora logo depois de o banco rejeitar o pedido de empréstimo e exatamente no momento daquela conversa telefônica? Era como se, depois de 10 anos, eu tivesse sido mandado ali para retribuir o ato de gentileza de Jim. Não preciso dizer que me senti honrado em emprestar o dinheiro a ele. 30. A expansão contínua do Templo do Universo. Na primavera de 1978, a Built with Love estava construindo belas casas personalizadas e fazendo grandes reformas residenciais. Mais ou menos nessa época, parei de dar aulas na Faculdade Santa Fé. Fui convidado a ficar, mas apenas se fosse em horário integral, e eu precisaria usar um livro didático padrão de sociologia em todas as aulas. Não foi como se eu precisasse tomar uma decisão. A vida já me dera um trabalho em tempo integral. A essa altura, a transição para a Built with Love já havia acontecido. Não experimentei nem um pouco da resistência mental que estivera presente nos meus períodos de mudança anteriores. Como uma cobra trocando de pele, essa transição aconteceu naturalmente. Pouco depois de sair da Santa Fé, fui contratado para construir uma linda casa para Tom Jenkins, golfista profissional da PGA Tour.
Por acaso, os Jenkins tinham comprado um terreno pertinho do templo. Só havia um lote entre nosso campo e o terreno deles. Para mim, foi como outro milagre. Eu podia construir a casa personalizada mais legal de todas a alguns passos da minha própria casa. E se achei isso especial na época, fico imaginando o que acharia se soubesse que um dia eu acabaria sendo dono daquela casa também, que seria o lar perfeito para alguns moradores do templo. Isso levanta um assunto muito interessante: a expansão do templo do universo. No fim de 1978, tínhamos 6 ou 7 pessoas morando na propriedade do templo. Cobrávamos aluguel de todo mundo que morava ali, e apesar de não ser muito, pelo menos ninguém abusava da nossa boa vontade. A Built with Love nos ensinou a administrar uma pequena empresa e Radha cuidava das coisas do templo do mesmo modo profissional. Como quis o destino, a pessoa que se mudou para nosso único chalé com cozinha adorava preparar refeições vegetarianas. Não demorou muito até todos começarmos a sempre ir àquela casa para o jantar. Também íamos lá para as reuniões nos feriados e festas de aniversário. Isso era o máximo de vida comunal que tínhamos. As pessoas que moravam no templo deviam comparecer aos serviços da manhã e da tarde e pagar aluguel, o que não era muito difícil. Além disso, também deveriam se esforçar ao máximo para não se deixar levar pelo falatório incessante da mente pessoal, o que era muito mais difícil. Parecia que a Built with Love continuava ganhando apenas dinheiro suficiente para permitir que comprássemos propriedades vizinhas que eram postas à venda. Transformei isso num jogo com a vida. Se uma propriedade vizinha fosse colocada à venda e tivéssemos verba suficiente para comprá-la, o templo compraria. Além disso, também era fascinante observar como as pessoas certas apareciam para ocupar aquelas casas. Algumas histórias incríveis de como as pessoas foram parar no templo tiveram um efeito profundo na minha disposição em me entregar ao fluxo da vida. Era como se as pessoas fossem escolhidas a dedo para aparecer no momento exato do crescimento espiritual delas e do nosso. Talvez nenhuma história seja mais espantosa do que a de uma estudante que acabou morando no templo por muitos anos. Lembro que a conheci quando estava dando aulas na Faculdade Santa Fé, no inverno perto do fim do meu período como professor. Eu tinha entrado numa sala e os alunos estavam reclamando que o aquecimento excessivo os estava deixando sonolentos. Fui até uma janela, abria e comecei a abanar a mão para levar ar fresco para dentro da sala. Pouco depois, uma nova aluna entrou na sala e se sentou. Muitos alunos ouvintes assistiam às minhas aulas, por isso não pensei nada a respeito. Também não pensei nada quando essa mesma aluna começou a comparecer aos serviços de meditação no templo. Ela era muito sincera em suas práticas espirituais e acabou se mudando para uma das casas na propriedade do templo. Somente anos depois, ela me contou que tinha desejado ir às minhas aulas durante muito tempo, mas que era tímida demais. Chegou a ficar com os olhos cheios de lágrimas quando me contou como agradecia por eu tê-la visto embromando no lado de fora naquele dia e ter acenado da janela para chamá-la para dentro. Fiquei perplexo ao conhecer a visão dela acerca dos acontecimentos daquele dia. Quando contei meu lado da história, ela percebeu que na verdade era a mão da vida que a havia chamado para superar seus temores e entrar na sala. Coisas assim viviam acontecendo. Eu me comprometi profundamente a servir ao desenrolar dessa força. De fato, se você me perguntasse no final de 1978, eu diria que tinha entregado toda a minha vida ao fluxo universal e que ele agora dominava cada momento. Ele me ensinou como manter práticas espirituais regulares ao mesmo tempo que trabalhava no mundo e a apoiar os outros a fazerem o mesmo. Me ensinou a construir e administrar uma empresa bem-sucedida que sustentaria o trabalho espiritual cada vez maior. Me ensinou também a servir aos outros, patrocinando retiros em todo o estado para importantes figuras espirituais e oferecendo um lar para até uma dúzia de pessoas muito especiais e sinceras. Eu via esse trabalho como algo que poderia continuar a crescer de modo linear. Jamais imaginaria que ainda não tinha visto nada. Estaria além da minha compreensão o fato de tudo que eu tinha aprendido até ali ser apenas o alicerce para o que viria em seguida. Ninguém adivinharia que tudo o que acontecera naqueles primeiros estágios do meu experimento de entrega
era apenas o lançamento de um foguete partindo para as estrelas. 31. A metamorfose de uma criatura. Antes de começarmos a falar do tremendo crescimento do templo na década de 1980, eu gostaria de contar outro aspecto da minha vida que estava me ensinando muito sobre a entrega. Eu trabalho na penitenciária. Não importava quão ocupado eu estivesse, sábado sim, sábado não, eu passava um tempo na prisão. Quando Radha terminou a faculdade, começou a me acompanhar nessas visitas. Além disso, ela também cuidava da correspondência cada vez maior com os detentos e levava livros que eles pediam sobre o tema. Se fosse necessário, eu teria reorganizado minha vida por completo para não perder nenhuma daquelas visitas. É difícil explicar como aqueles homens trancados numa prisão de segurança máxima se tornavam praticantes sinceros e levavam muito a sério a própria libertação interior. As paredes podiam conter o corpo deles, mas nada conseguiria aprisionar sua alma, a não ser a mente deles. Eles enxergavam isso num nível muito profundo. Eu ensinava meditação e um pouco de yoga, mas acima de tudo, o que mais discutíamos era como abrir mão de nós mesmos. Eles aprendiam a observar aquela voz dentro da cabeça e a não dar ouvidos a todo o lixo que ela produzia. Depois da minha palestra, tínhamos sessões de compartilhamento em grupo. Às vezes, um dos homens relatava um incidente acontecido durante a semana em que aquela voz o havia mandado fazer algo idiota. Ele falava sobre aquele breve momento de tomada de consciência em que precisaria escolher se iria ouvi-la ou não. Invariavelmente, enquanto contava a história, o interno começava a rir de como, no passado, teria expressado imediatamente aquele comportamento destrutivo. Dessa vez, ele apenas deixara para lá. Meu coração se derretia, ouvindo-os compartilhar uns com os outros o modo de fazer isso, como abrir mão de si mesmo. Nenhuma palavra pode expressar como eu me sentia honrado e grato, porque, por um feliz acaso, a vida tinha me levado àquelas sessões. A maior parte do meu grupo estava ali cumprindo prisão perpétua, mas de vez em quando alguns eram mandados para outra instituição. Os que ficavam na Union Correctional Institution por muito tempo formavam laços profundos e se incentivavam mutuamente na vida espiritual. Com frequência, alguém do grupo levava os ensinamentos tão a sério que se tornava líder dos outros. Vou contar a história de uma dessas pessoas improváveis por ser uma ótima ilustração do poder da entrega. Conheci David em 1975. Meu grupo estava reunido no andar de cima, na capela da Union Correctional Institution, quando um homem muito grande foi até a frente e se sentou perto de mim. Ele tinha o tamanho de um jogador de futebol americano. Não era gordo, apenas grande. Depois da minha palestra, ele veio até mim e disse: "Oi, meu nome é Criatura e sou um membro dos Outlaws." Eu tinha ouvido falar dos Outlaws. Era uma gangue de motoqueiros como os Hells Angels. Eu me levantei, ele estendia a mão e disse: "Oi, meu nome é Mickey." Foi meu primeiro contato com um sujeito chamado Criatura. O nome escrito na camisa do Criatura era David Clark. A partir desse dia, ele ia a todas as minhas aulas. A maior parte do meu grupo era formada de negros ou hispânicos, e David se destacava como um sulista branco. Fiquei intrigado pensando no que manteria uma pessoa com a história dele nesse grupo. Pouco a pouco, vi que ele era muito sincero no desejo de se aperfeiçoar e crescer espiritualmente. Ele começou a pedir vários livros. Começou com Autobiografia de um Yogi, de Yogananda. Algumas visitas mais tarde, notei que Criatura estava andando com uma foto de Yogananda. Eu não sabia o que pensar daquela pessoa muito sincera e inteligente que estava cumprindo várias penas de prisão perpétua devido ao que havia feito quando era um dos líderes de uma das gangues de motoqueiros mais violentas do país. Devo dizer que senti um amor tremendo por ele e fiquei profundamente honrado pelo fato de a vida nos haver reunido nesse importante estágio do seu crescimento. Em geral, David me abordava depois da aula e fazia algumas perguntas muito profundas, que indicavam que ele estivera meditando muito. Pela sua interação com os outros do grupo, dava para ver que David organizava sessões de meditação para os homens em seu bloco de celas. Isso continuou ao longo de anos. David se tornou um líder
que obviamente era amigo do restante do grupo e respeitado por todos. Um dia ele chegou perto de mim e disse que havia acontecido uma coisa que afetaria sua capacidade de frequentar o grupo. Aparentemente, as autoridades tinham descoberto corpos de membros de uma gangue rival de muitos anos antes, e David e alguns outros outlaws seriam acusados. Ele não pareceu perturbado com essa reviravolta. Na verdade, me disse que via isso como um modo de elaborar um pouco do seu karma. Ele tinha feito coisas ruins no passado e queria ter a oportunidade de elaborá-las. Foi uma lição de humildade ver como David estava completamente entregue e em paz com a situação. Enquanto esperava o julgamento, David foi posto em isolamento nas celas de segurança máxima num prédio conhecido como A Rocha. A Rocha abrigava as celas originais da UCI, que remontavam a 1925. As condições de vida ali eram tão atrozes que ela foi finalmente demolida em 1999 por ordem judicial. Eu não tinha permissão para ver David enquanto estivesse em confinamento, mas ele me escreveu contando que vinha passando horas por dia em meditação e entoando mantras. Uma vez, quando Amrit ia fazer um de seus retiros anuais, David nos escreveu falando o quanto significaria para ele conhecer um grande yogi como Amrit. David sabia que, devido à sua condição, isso jamais aconteceria, mas dava para sentir a sinceridade de sua devoção emanando da carta. Mandei a carta para Amrit e perguntei se ele estaria disposto a visitar David se eu conseguisse tomar as devidas providências. Amrit nunca estivera numa prisão, mas ficou muito comovido com a carta e com toda a história de David. Ele simplesmente respondeu: "Como eu poderia não ir?" Usei todos os contatos que eu tinha na penitenciária. Ao longo dos anos, eu havia me tornado muito íntimo do capelão e o diretor me conhecia por causa das doações que havíamos feito. Todos os anos, depois da fundação da Built with Love, doávamos milhares de dólares para melhorar a capela e ajudar o capelão a atender melhor as necessidades dos internos. Acabei recebendo permissão para uma visita de Amrit a David. As condições eram muito rígidas. David não poderia sair. Amrit e eu precisaríamos entrar na área de isolamento na rocha para encontrá-lo. Jamais me esquecerei daquele dia. Amrit usava um manto bege que fluía enquanto ele andava. Quando passamos pelo portão principal da prisão, permanecemos em silêncio porque ele queria sentir como era morar ali dentro. Eu jamais poderia descrever como foi entrar na rocha. Cada ala por onde passávamos era formada apenas de uma fileira de celas gradeadas de um dos lados, voltada para uma parede de pedras do outro. Não havia uma gota de cor em lugar nenhum. Mas não estávamos indo para uma daquelas celas. Fomos levados direto pelos corredores até uma área escura onde não havia janelas. Essa era a área de confinamento da rocha. Fomos levados então a uma cela mal iluminada que devia ser usada para visitas. Era uma cela individual, com um vaso sanitário imundo bem no meio. Havia uma pequena mesa quebrada, 3 cadeiras e nada mais. Amrit e eu ocupamos nossos lugares junto à mesa bamba, enquanto vários guardas permaneciam de pé ao redor. Depois de um tempo, David foi levado à cela com as mãos e os pés algemados. Para mim, ele estava lindo. Fiquei feliz demais por vê-lo de novo. Nós nos abraçamos e eu o apresentei a Amrit. Todos ocupamos nossos lugares à mesa, com David sentado diante de Amrit. Ficamos ali por um longo tempo. David com a cabeça baixa. A energia na sala parecia com a do templo, depois de Amrit terminar de entoar mantras. Era tão forte que a gente mal conseguia pensar. Nenhuma palavra foi dita. Até que Amrit perguntou o que David estava sentindo. Ele levantou a cabeça para falar e pude ver seu rosto pela primeira vez. Lágrimas escorriam pelas bochechas e o rosto estava tomado por uma luz suave. Num sussurro, David disse: "Acho que estou sentindo quanto amor você tem por mim, porque estou completamente tomado pelo amor." Foram as únicas palavras ditas naquele dia. Ficamos sentados em silêncio por mais um tempo e os guardas levaram David de volta para o confinamento. Amrit e eu
Fomos escoltados para fora daquele buraco escuro, passamos pelas alas de celas e saímos da rocha. Nos deixaram sozinhos para encontrar o caminho até o portão da frente. Enquanto meus olhos se acostumavam à luz do sol, fui dominado por um único pensamento. Nesta terra, existem muitos lugares diferentes onde as pessoas vivem. Alguns são elevados e outros são inferiores. Aquele buraco onde David estava morando, trancado numa solitária, uma verdadeira prisão dentro de uma prisão, devia ser um dos lugares mais inferiores em que um ser humano poderia parar. Não era possível descer muito mais. No entanto, a sinceridade de sua prática espiritual tinha atraído um dos seres mais elevados do planeta para aquele buraco escuro. Nunca pude perguntar a David o que ele experimentou naquele dia, mas ele estava reluzindo quando saímos. Lembrei-me do que eu tinha experimentado na noite em que Amrit pôs a mão na minha testa. Uma paz profunda me dominou enquanto eu percebia que meu querido amigo David poderia levar aquela avassaladora experiência de amor com ele pelo resto da vida. Para quem se interessar, no julgamento, David se colocou à mercê do tribunal. Com base em sua ficha de comportamento na prisão, ele foi condenado à prisão perpétua, a ser cumprida junto com sua pena atual. Em essência, pôde elaborar seu passado sem acrescentar um único dia à sua sentença. Pouco depois dessa aprovação, David foi transferido da UCI. Fiquei sabendo que ele obteve o status de interno de confiança em sua nova penitenciária e que estava trabalhando na capela. Depois disso, perdi o contato com ele. A gente vai parar por aqui hoje, porque o próximo capítulo tem mais uns 12 minutos, então a gente passaria bastante tempo do nosso horário. Então, mais uma vez, bom dia a todos e todas. O Thiago não pôde estar presente aqui hoje, mas não queria que nós interrompêssemos esse estudo. E eu quero só lembrar a todos e todas que, caso você esteja novo chegando aqui, que lá na descrição da comunidade nós temos um link com todas as gravações. Ah, esse encontro está sendo gravado e a gente vai colocar essa gravação lá. Então, eu sei que tem gente já que está maratonando para poder estar no mesmo ponto que nós, ok? E também dar um lembrete para quem está participando da jornada de liderança regenerativa, né, que o encontro de hoje à noite nós não teremos, como a Santosha e o Thiago avisaram na semana passada, mas deixar isso aqui vivo na memória de vocês, tá bom? A gente retorna na semana que vem com essa jornada. Caso você também tenha perdido, as gravações também estão lá na descrição da comunidade, você pode se colocar a par. É isso. Vamos fazer um instante de silêncio para a gente poder encerrar por hoje? Ok. Tchau, tchau, gente. Boa semana para todos e todas.